Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Gustavo Góes e esse é o canal Phalaenopsis Mania. Gente, quase todos os dias eu vejo na internet aí gente comentando sobre enraizar orquídeas, enraizadores, como enraizar. E aí todo mundo fica preocupado, né? O que eu vou fazer? Que enraizador eu tenho que usar? Que substrato eu tenho que usar para poder enraizar a minha planta? Aí todo mundo fica sempre dando dicas aí de como enraizar e tudo mais. Sendo que é uma coisa super simples. Toda orquídea, quando você faz o replante dela, a tendência dela é enraizar. A tendência que ela saiu daquele substrato onde ela estava é enraizar. Principalmente orquídeas como catleias, oncídio, eles vão enraizar, independentemente de você colocar qualquer coisa nelas, tá? Então, a dica de hoje que eu vou dar para vocês, para enraizar mais rápido as suas plantas. Vocês querem enraizar bem rápido? Plante ela num substrato bem drenado, só pedra ou só argila expandida. O que acontece? A água é o fator essencial para que a sua planta enraize. Então, se você puder regar essa planta várias vezes durante o dia, você já vai estar entregando para ela um enraizador super potente, porque não existe enraizador melhor do que água. Então o que você faz? Você faz o replante da sua planta nova, você retira todo o substrato. Ou então se você já olhou que você está com uma planta e essa planta não tem raízes, o que você vai fazer? Você vai fazer o replante num substrato bem drenado. Por que tem que ser bem drenado? Porque toda vez que você molhar, esse substrato vai ter que secar. E se toda vez que você molhar, esse substrato secar, você percebeu que no vaso onde ela está, ela secou, o substrato secou, não retém água, você pode regar outras vezes. E quanto mais você regar essa planta, lógico que você não vai ficar molhando as folhagens, você vai molhar na parte que você quer que crie raízes. Quanto mais você ficar molhando essa planta, mais essa planta vai ser estimulada a enraizar. Serve para qualquer planta, Phalaenopsis, Cattleya, Oncídio. Não tem segredo. Lógico que existe no mercado vários enraizadores que vão ajudar a auxiliar também para que você tenha enraizamento das suas plantas. Mas os enraizadores, eles agem junto com a água. Então não adianta você passar um enraizador e você regar essa planta menos. Ou colocar ela num substrato muito úmido para que uma planta sem raiz, para ela enraizar, porque quando você coloca uma planta sem raiz num substrato muito úmido, essa planta a tendência é apodrecer, porque as orquídeas elas gostam sim de água, mas elas precisam secar, elas não podem ficar num substrato encharcado. Dicas de vaso: você não, mesmo o substrato sendo bem drenado, se você colocar essa planta num vaso de plástico, esse vaso ele vai reter mais umidade. Um vaso de plástico, ele não deixa a umidade sair. Por mais que seja só pedra, ainda vai ficar contido no fundo daquele vaso um tanto de água que pode fazer a sua planta apodrecer. Semi-hidroponia é muito bom. Por quê? Porque você vai colocar a sua planta no alto e você vai regar e vai ficar só um depósito de água na parte de baixo, fazendo com que essa planta esteja em contato com a umidade. E não é um contato direto. Então uma planta sem raízes, quando você coloca numa semi-hidroponia, você tem aí 80% de chance, quase 100% de chance dessa planta voltar a enraizar. Desde que ela esteja no local fresquinho. Você não pode fazer o replante de qualquer planta e já colocar numa luminosidade alta, num lugar onde ela possa se estressar, num local onde ela tenha que ficar exposto a temperaturas altas, porque aí você está regredindo com a sua planta. Fez o replante de uma planta que está sem raízes, coloca numa lavanderia, num local arejado, num local fresquinho, para que ela não venha sofrer com o aumento da temperatura. E para quando você for fazer, escolha vasos que sequem rápido. Um cachepô de madeira, ou amarra num tronquinho, ou coloca num vaso de barro. E aí você não coloca esfagno, você coloca só o substrato que seca rápido. Os substratos são ou argila expandida, caco de telha,
pedra brita. E o que você vai fazer? Toda vez que você lembrar daquela planta, lembrar que a planta está seca, você vai vir e colocar um pouco de água na base da planta, na base de onde saem as raízes. E automaticamente, mesmo sem nenhum enraizador caro do mercado, sem nenhum enraizador potente que a gente encontra para comprar, a planta ela tende a enraizar, porque a água vai estimular a planta a enraizar. Pode ser qualquer água, gente, para regar orquídea pode ser qualquer água. Lógico que a gente dá preferência àquelas águas que tem menos cloro. Para retirar o cloro da água é super fácil. Um dia antes você enche um balde de água da sua torneira, que você sabe que tem cloro, e você deixa exposto ao tempo. De um dia para o outro, essa água vai perder o cloro. O cloro é um ativo que ele se perde, ele reage com o ambiente, ele reage com o oxigênio e ele evapora do ambiente. Então, quando você coloca um balde com água, mesmo que ele esteja com cloro, ele evapora. Então, você pode usar sem medo aí nas suas plantas. Existe a questão do pH da água, de cada água, mas as águas de torneira geralmente tem um pH igual a 7 ou 6,5, 7. Então, quanto a isso, não tem problema. Então, qualquer água que você tiver na sua casa, você pode jogar aí, tá? Não precisa passar receitas mirabolantes, água de arroz, água de alho, água de cebola, nada disso. Somente a água é capaz de fazer sua planta enraizar. Você quer usar um enraizador? Tem enraizadores da Forte, tem o Ciacrop, que também ajudam muito essas plantas a enraizarem. Tá? Mas se você não tem acesso a esse tipo de produto e se você está com problema só com uma planta, então não faz sentido você comprar um enraizador tão caro para você enraizar uma planta. Tenha mais cuidado com a sua planta, observe mais e não esqueça de colocar água na sua planta. Num substrato bem drenado, você pode regar pela manhã, você pode regar meio-dia, você pode regar à noite. Você pode regar 3 vezes durante o dia. Você fazendo isso em 15 dias, que já aconteceu aqui comigo, em menos de 15 dias, já começam a apontar as raízes. Depois que as primeiras raízes saírem, você continua regando dessa forma, que você vai ver que essas raízes vão crescer e rapidamente essas raízes vão começar a sugar a água que você colocou aí no seu substrato. Porque planta sem raiz não vai para frente. Então, os cuidados que a gente tem que ter para não perder raízes são esses cuidados que eu estou tendo ultimamente. Replantar uma planta sem mexer muito nas raízes, sem retirar muito substrato, sem fazer muita extravagância com a planta, para que ela não venha sentir o seu replante, para que ela não venha sentir invadida pelo seu replante. Então, quanto menos invasivo você for na hora de replantar, menos danos você vai causar essa planta. E você vai ter uma planta sem perda de raízes, uma planta sem o seu estado vegetativo paralisado, porque quando você tira todo o substrato da planta, você paralisou o estado vegetativo da planta. Para ela começar a enraizar, ela vai começar primeiro a se adaptar no ambiente novo que você colocou. Isso demora 3, 4 meses para ela começar. Algumas não sentem, mas geralmente elas sentem, caem as folhas, começa a apodrecer raízes. Então, para sua planta não passar por esse processo de apodrecimento de raízes, retira o mínimo possível de substrato. A gente tem medo daquele monte de esfagno que vem, da casca de pinos, da buchinha que vem no fundo. Então, o que você faz? Mete a mão por baixo, retira a buchinha do fundo, dá um jeito de retirar o chip de coco que tiver e deixa o restante, porque você vai ter que usar esfagno. Tá? Aquela raiz que está na parte de baixo, que está com um pouco mais de esfagno, se eventualmente vier a apodrecer por conta da quantidade de esfagno que você deixou, quando isso acontecer, novas raízes na parte de cima da planta já terão saído, já estão ajudando a sua planta a sobreviver num ambiente novo que você colocou. Mas se você retira tudo, você retira a casa dela, você retira o local onde ela estava. Então é normal que ela sinta. Para enraizar uma planta, não precisa de muita coisa, tá? Basta um substrato bem drenado. Se você quer que enraiza rápido, a sua planta não tem raiz nenhuma,
põe num substrato de pedra ou argila expandida ou casca ou pedaço de telha, caco de telha e rega 3 vezes ao dia. Faz isso durante 15 dias que você vai ver que a sua planta vai enraizar super rápido, super fácil, sem ter que colocar enraizador, sem ter que colocar nada, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse, esclarecendo essa questão do enraizamento, que todo dia eu vejo vídeo de como enraizar, como enraizar, como enraizar. E enraizar é uma coisa muito fácil, é uma coisa muito fácil da gente ter, muito fácil da gente fazer, usando somente o que a gente tem aí, que é a água. Tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, mas o que vocês tiverem de perguntar, coloca aqui embaixo que eu estou sempre aqui para responder todos vocês. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, pessoal.